Fala, gurizada! E aí, como é que vocês estão? Eu sou o Pep Sama e sejam bem-vindos ao canal Pep Sports. O coronavírus está aí e todo mundo já sabe de sua gravidade. Sendo assim, com justiça não se fala mais de outra coisa. Mas, obviamente, a doença oriunda da China não foi e nem será a última epidemia a assolar a humanidade. Há 100 anos, o mundo dava adeus à epidemia com mais vítimas fatais da história, a gripe espanhola, que vitimou entre 50 a 100 milhões de pessoas, em um período entre 1918 a 1920. A epidemia matou pessoas de todas as idades e classes sociais, atingindo os 4 cantos do mundo, matando inclusive o recém-eleito presidente do Brasil na época, Rodrigues Alves, que não chegou a tomar posse de seu segundo mandato como presidente do Brasil, por ter contraído a gripe em 1918. Essa doença também vitimou vários atletas famosos na época, como o piloto americano Johnny Aitken, o atleta de cricket e rugby sul-africano Reggie Schwartz, os jogadores de hóquei canadense Hamby Shore e Joey Hall, sendo esse último membro do Hall da Fama do hóquei, e dentre tantos outros. Obviamente, os jogadores de futebol também não estariam imunes ao vírus. Pesquisando, eu encontrei 3 casos de jogadores que tiveram a doença, tendo 2 deles morrido diretamente pela enfermidade. Mas antes de te contar sobre os atletas, eu já te peço o like aqui no vídeo, porque não foi fácil encontrar esses jogadores. Vamos lembrar que o futebol na época era em boa parte amador, então achar informações não seria assim tão fácil. Certamente, a doença vitimou muitos outros tantos jogadores, mas esses foram os únicos que eu pude encontrar. Mas bem, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Eu gostaria de começar com uma menção honrosa, por assim dizer, de um cara que não era um jogador, mas presidente de um clube de futebol. Trata-se do irlandês Dan McMichael, que foi o manager do Hibernians da Escócia, sendo presidente do clube escocês de 1900 até 1919, quando se tornou mais uma vítima dessa pandemia. Começando agora com aqueles que eram jogadores de fato, trago o que era, sem dúvidas, pelo menos para os brasileiros, o mais conhecido dentre eles, e o único nesse vídeo que não morreu diretamente pela doença. Eu falo de João Evangelista Belfort Duarte, mais conhecido como Belfort Duarte. Foi um zagueiro brasileiro e um dos fundadores da extinta Associação Atlética Mackenzie. Depois de defender a equipe paulista por 5 anos, mudou-se para o Rio de Janeiro e acertou com o América em 1908, onde acabou se tornando, além de capitão, também técnico, diretor-geral de futebol, criador e coordenação de toda a estrutura do esporte e tesoureiro do clube, sendo responsável pela mudança das cores do uniforme do América, que na época eram rubro-negras, para a atual camisa vermelha. Além de ter aberto as portas do clube para jogadores negros, coisa que não era lá muito comum na época. Belfort foi também quem traduziu as regras do futebol do inglês para o português. Era muito conhecido por sua grande honradez, tanto é que chegou a denunciar um pênalti cometido por ele mesmo e que o árbitro não tinha visto. Na partida em questão, Belfort colocou a mão na bola, dentro da área, e o juiz não viu. Ele próprio se acusou e chamou a atenção do juiz para o pênalti que cometeu. Por ser conhecido por atitudes como essa, inspirou a criação de um prêmio com seu nome, que foi instituído pelo Código Brasileiro de Futebol em 1945 e oferecido a partir do ano seguinte. O prêmio previa a entrega de uma medalha de prata para o jogador profissional ou de ouro para o amador que passasse 10 anos sem ser expulso, tendo jogado pelo menos 200 partidas nacionais ou internacionais. Em 1918, Belfort contraiu a gripe espanhola, mas não morreria da mesma. Sua morte ocorreria no mesmo ano, de forma violenta, sendo assassinado, curiosamente, no dia de seu aniversário, de 35 anos, em um pequeno sítio no Rio de Janeiro, sendo assassinado por uma disputa por terras. Segundo o testemunho de sua filha, ele vestia no momento de sua morte a camisa do América, quando já convalescia da gripe da morte. Passamos agora para o inglês Thomas Allsop, que além de ponta esquerda no futebol, também era um jogador de cricket. Nascido na cidade de Leicester, em 1880, começou no futebol jogando pelo clube da cidade, o Leicester Fosse, hoje Leicester City, fazendo sua estreia pelo clube de sua cidade natal em 1901, contra o Middlesbrough. Defenderia depois o Luton Town por 2 temporadas na Liga do Sul.
voltando para o Leicester em 1904. Depois, retornaria para a Liga Sul, onde defenderia o Brighton and Hove Albion e o Norwich City, sendo esse seu último clube. Alsop serviu como sargento na Primeira Guerra Mundial, tendo voltado vivo daquela que foi a guerra mais sangrenta que já se viu. No entanto, 4 meses após o armistício, ele estava morto, sendo mais uma vítima da gripe. Thomas morreu em Norwich, no dia 7 de março de 1919, aos 38 anos. Para finalizar o vídeo, trago agora o único jogador que ainda estava em atividade, digamos assim, Angus Douglas. Nascido em 1889 em Lochmaben, na Escócia. O ponta-direita escocês teria passagens pelos gigantes ingleses Chelsea e Newcastle United, sendo esses, respectivamente, os últimos clubes em sua carreira. Realizaria também uma partida pela seleção escocesa, e uma vitória contra a seleção irlandesa por 2-0. Pelo hoje gigante londrino Chelsea, jogaria de 1908 até 1913, quando acertaria com o Newcastle. Pelo clube do Nordeste da Inglaterra, realizaria 56 partidas e marcaria 2 gols, até a suspensão do futebol profissional na Inglaterra, em 1915, em razão da Primeira Guerra Mundial. Durante a guerra, Douglas trabalhou na fábrica de munições. Morreria da gripe em dezembro de 1918, um mês após a assinatura do armistício. Douglas morreu no antigo distrito rural de Castle Ward, na Inglaterra, aos 29 anos. Bom, por esse vídeo é só. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um like aqui embaixo, te inscreve no canal e compartilha o vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau, tchau!